com os irmãos, podendo aqui estudar mais um pouco da palavra de Deus. Para iniciar esse nosso tempo, vamos iniciar com uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, obrigado por estar aqui, obrigado por essa tarde e as oportunidades que o Senhor tem nos dado de ouvir da sua palavra, obrigado que a tua palavra também está traduzida em nossa língua e nós temos livre acesso a ela. Que o Senhor nos dê um coração, Senhor Deus, que valorize a sua palavra e que possamos a cada dia mais aprender dela. Nos dê graça, Senhor Deus, neste momento para que possamos entender o que a sua palavra diz, entender o que o Senhor quer comunicar aos nossos corações e traga, Senhor Deus, mudanças para as nossas vidas, que possamos ser pessoas obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui no livro de Gênesis. Na última live sobre Gênesis, nós vimos ali Gênesis capítulo 12, onde nós vimos a chamada de Abraão. Deus chamando Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, pela fé, sem saber para onde ia, ele obedeceu a Deus e Deus abençoou ele na sua jornada. Vimos também que Abraão, ele desceu para o Egito, depois ele retornou também novamente para a terra que Deus tinha prometido a ele. Hoje, meus irmãos, nós veremos aqui um pouco o que nós podemos aprender aqui em Gênesis capítulo 13. E eu gostaria de aplicar esse capítulo da seguinte maneira: que tipo de crente você é? Você é o crente igual a Abraão ou você é o crente igual a Ló? Nós veremos que os dois aqui fizeram decisões. Ló fez uma decisão errada. Abraão fez uma decisão que agradou a Deus, uma decisão correta em obediência a Deus. Mas para a gente entender o contexto, antes de analisarmos o tipo de crente, olha só o que diz Gênesis capítulo 13, versículos de 1 a 7, e perceberemos algumas coisas que nós podemos aprender aqui também. Olha só o que diz esse texto. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então, primeiro, para a gente entender o contexto, quando Abraão e Ló eles retornam novamente para a terra que Deus tinha prometido a eles, terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, eles já não poderiam ali andar juntos, porque os bens materiais deles eram muitos. E perceba que quem estava contendendo aqui, quem estava brigando, não era Abraão com Ló, mas eram os pastores de Ló brigando com os pastores de Abrão. Meus irmãos, uma lição que nós podemos tirar aqui é sobre o apego aos bens materiais. Aqui nós vemos aqui a separação desta família por causa do apego aos bens materiais. É uma lição que nós podemos tirar aqui. E nós podemos pensar hoje em dia, quantas pessoas, quantas famílias estão brigando, estão separando, quantos amigos, quantos irmãos se separam, perdem a união, perdem a comunhão por causa dos bens materiais. Irmãos, crianças brigam por causa do controle da TV. Adultos brigam por causa da herança, por causa de casa, por causa de terreno, por causa de dinheiro. Bens materiais causando divisão na família. E nós vemos aqui em Ló e Abraão também essa divisão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos pessoas que tinham seu coração apegado a bens materiais. E por causa disso, estava havendo divisão na família. Nós podemos pensar no filho pródigo aquele que desejou ali ter a sua herança antecipadamente e houve a separação com seu pai. Lucas capítulo 15, versículos 11 e 12, diz assim sobre o filho pródigo, Jesus Cristo contando esta parábola. Diz assim: continuou,
Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Nós sabemos a continuidade dessa história. Depois esse filho, o mais moço, pegou todo esse dinheiro e foi para uma terra distante e gastou todo esse dinheiro ali. Mas o que ele tinha no seu coração? Simplesmente o apego dos bens materiais. Houve separação da casa do seu pai. Ele se separou da comunhão com seu pai, separou-se também da comunhão com o seu irmão. Por quê? Por causa dos apegos aos bens materiais. Não permitamos, irmãos, que os bens materiais causem divisão na comunhão, cause divisão na igreja, cause divisão na família, cause divisão com a esposa e com os filhos. Não permitamos que os bens materiais causem essa divisão. Nós não devemos dar mais valor aos bens materiais do que às pessoas. Um outro homem que nós podemos ver também aqui em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 14, é um homem também que estava tendo apego aos bens materiais. E por causa disso, ele já estava tendo contenda com seu irmão. Diz assim o texto, Lucas 12, 13 e 14. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Note que esse homem, a sua intenção, ele só foi atrás de Jesus Cristo na única intenção de conseguir ali bens materiais, na intenção que Jesus Cristo resolvesse o seu problema financeiro. Mas note que ele já estava em contenda com seu irmão, note que ele já estava brigando com seu irmão por causa dos bens materiais. Não permitamos, irmãos, que os bens materiais, que as coisas desse mundo, o ouro perecível, o dinheiro que se estraga, coisa que nós não vamos levar daqui, nós não iremos levar isso para o céu, não permitamos que isso estrague a comunhão. Abraão, ele sabia de um princípio muito importante que Jesus Cristo já tinha falado, mas ele já tinha esse princípio no seu coração. Jesus, ele diz assim, no capítulo 12 de Lucas, versículo 15, ele diz assim para esse homem: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Abraão já sabia disso. A vida do homem não consiste no bem que ele tinha. A vida dele não se resumia na riqueza que ele tinha, mas ele sabia que a melhor coisa era a sua comunhão com Deus, a sua comunhão também com Ló. E é por isso que ele teve um plano, ele teve um planejamento, separar-se geograficamente, separar-se fisicamente, para que os dois não entrassem em contenda. Note que não era Abraão e Ló que estavam brigando, mas os pastores de Abraão, servos de Abraão, com os servos de Ló que estavam entrando em contenda. Mas se eles andassem juntos ali fisicamente, geograficamente, os dois iriam começar a brigar. E olha só, aqui nós vemos a bênção da separação. Abraão vai apresentar a Ló esse seu planejamento. Vamos nos separar, porque assim nós não viveremos em desunião, mas separados geograficamente, estaremos unidos mesmo assim no coração. E diz assim Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Meus irmãos, Abraão sabia que era melhor ele estar separado geograficamente, mas unido no coração, do que estar unido geograficamente, mas ali sempre uma briga constante, sempre uma contenda constante, separados no coração. Por isso que Jesus Cristo, Deus, ele nos ensina em Gênesis capítulo 2, 24. Ele diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, no casamento deve haver a separação geográfica. Não é apenas separação emocional do filho com seu pai e com sua mãe. Não apenas a separação, não depender mais deles emocionalmente, financeiramente, mas também a separação geográfica.
porque a separação geográfica evita contendas constantes também. E Abraão, ele sabia disso, e para que ele vivesse sempre em união com Ló, ele preferiu ali separar geograficamente. Mas uma lição que nós podemos tirar aqui, nessa introdução, nesse contexto, é que os bens materiais, muitas vezes, eles causam divisão na família. Famílias, pessoas que estão há tanto tempo sem conversar por causa de discussão com bens materiais, por causa de terrenos, por causa de casas, por causa de herança, por causa de carros, por coisas que são dessa terra. Não permitamos, irmãos, que os bens materiais ganhem um local especial no nosso coração, mas que as pessoas ganhem um local especial em nossos corações. Mas, indo para o tema que eu quero tratar esta tarde com os irmãos, qual tipo de crente você se assemelha? Você quer ser um crente igual a Ló, ou você tem sido um crente igual a Ló, ou você tem sido um crente igual a Abraão? Perceberemos primeiro como que foi Ló, o tipo de crente que ele foi e as suas decisões erradas que ele tomou. Nós sabemos que Ló, depois da separação, ele foi para Sodoma e Gomorra. Ali ele tomou uma decisão errada. E aqui eu quero aplicar sobre a decisão errada com o pecado. Ele foi seduzido pelo pecado. E o pecado, primeiramente, ele se mostra na vida de Ló prazeroso, trazendo aquela tentação, chamando a atenção para conquistar o coração de Ló. O pecado, ele se mostra prazeroso. Olha só o que diz Gênesis 13, versículo 10, diz assim: levantou Ló os olhos, perceba que ele levantou para enxergar. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Aqui o pecado, ele mostra a sua tentação, ele é chamativo, ele se mostra assim. E Ló, levantando seus olhos, começou a prestar atenção na cidade ali de Sodoma, na cidade de Gomorra, começou a prestar atenção como que era uma cidade bela. Perceba que o pecado, ele é chamativo. Nós podemos pensar, olhando para a Bíblia, de pessoas que levantaram seus olhos também e olharam para o pecado e foram seduzidos pelo pecado. Nós podemos lembrar de Eva, olhou para a árvore que não era para ela comer, mas isso foi agradável aos seus olhos, desejável para dar entendimento, e ela foi e pegou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu e também deu ao seu marido. Ela foi tentada e abraçou essa tentação que o pecado trouxe na vida dela. Nós podemos também lembrar de Demas, um companheiro missionário de Paulo, sempre acompanhando Paulo nas suas viagens missionárias. Mas Demas olhou para a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica brilhou nos olhos dele e ele viu grande oportunidade naquela cidade. Ele amou o presente século. E o que ele fez? Abandonou a obra de Deus, abandonou suas viagens missionárias, deixou de fazer a obra de Deus, porque ele foi ali, viu oportunidades na cidade de Tessalônica e abandonou Paulo na obra missionária. Quantas pessoas hoje, em busca de uma vida financeira que agrade ela, em busca de boa profissão, em busca dos seus planos, elas abandonam a igreja, abandonam o trabalho na igreja e apenas vivem para si. Nós também podemos lembrar de Davi, que ele levantou os seus olhos e viu aquela mulher, Betseba, e nós sabemos da história, o pecado que ele cometeu, o assassinato de Urias, mas note bem, levantaram os seus olhos e foram seduzidos pelo pecado. O pecado, ele sempre se mostra atrativo. E o pecado, ele causa separação também. Olha só o que diz Gênesis capítulo 13, versículo 11, diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Aqui houve a separação, porque Ló, ele escolheu o pecado. Muitas vezes, muitos crentes, quando escolhem viver no pecado, escolhem aquilo que agrada, eles caem na tentação que o pecado traz, eles vivem em isolamento, começam a se separar da família, começam a se separar também da igreja local, não frequentam mais os cultos porque estão envolvidos em pecados, tomaram decisões erradas, mas perceba que Ló era crente,
só que ele tomou uma decisão errada na sua vida e houve a separação ali com Ló. Ele deixou a terra prometida para ir para uma terra que não agradava a Deus, ali a terra de Sodoma e Gomorra. O pecado também, ele atrai aos poucos. A pessoa que é tentada, ela vai se aproximando do pecado aos poucos até se ver totalmente enredada no pecado. Olha só o que diz o versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Perceba que o pecado ali é atraente. Ló olhou para a cidade de Sodoma e ele foi armando as suas tendas até se aproximar daquilo que era pecaminoso, até se aproximar daquilo que não agradava a Deus. O pecado ele vai atraindo a pessoa de pouco a pouco, até ela estar enredada totalmente naquele pecado. E o pecado depois, no final, quando ela atrai a pessoa, primeiro ela traz a tentação, se mostra atraente, vai atraindo a pessoa ao pouco, né? Ali Ló montando as suas tendas, depois no final ele mostra as suas consequências, mostra como ele é mau. Olha só o que diz o versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló, ele foi atraído para a cidade de Sodoma. Provavelmente ele não sabia como que eram os habitantes de lá, mas quando ele foi atraído aos pouquinhos, ele chegou ali, ele fez habitação naquele local, foi ali que ele percebeu como que o pecado não faz bem para a vida dele, como que a cidade de Sodoma, como os habitantes dali não agradavam a Deus, grandes pecadores contra o Senhor. No final, o pecado mostra de fato as suas consequências. Meus irmãos, aqui nós podemos aprender, quando o pecado querer nos chamar, nos tentar, levante os seus olhos, não para olhar a tentação, mas levante os seus olhos para Deus. Jesus Cristo, na oração, ensinando os seus discípulos a orar, olha só o que ele diz. Ele fala assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Quando o pecado se mostrar atrativo, levante os seus olhos para Deus e faça essa oração. Não nos deixe cair em tentação. O pecado, ele sempre se mostrará atrativo, mas é nosso dever não cair em tentação e orar para Deus para não cairmos em tentação. Aqui nós temos o exemplo de Ló. Perceba que Ló era crente. A palavra de Deus, em 2 Pedro, ela fala sobre Ló. E diz assim, em 2 Pedro, capítulo 2, os versículos 7 e 8 dizem assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Note que Ló era um homem salvo, está representando realmente um crente, mas alguém que tomou uma decisão errada, alguém que se enredou pelo pecado, alguém que se afastou de Deus, alguém que se afastou da igreja e agora está isolado neste pecado. Mas o crente, ele se mostra crente mesmo quando ele cai em pecado. Note que Ló, ele tinha sua alma afligida todos os dias. Aquilo não satisfazia a sua vida, aquilo não agradava a ele. O crente, ele se mostra crente até quando ele cai em pecado. Mas note, Ló cometeu um pecado. Você se assemelha como Ló ou você se assemelha como Abraão? Olha só como que foi a vida de Abraão. Abraão também levantou seus olhos, mas não para olhar para Sodoma, não para olhar para Gomorra, não para olhar a tentação do pecado, mas ele levantou seus olhos para obedecer a palavra de Deus. Gênesis 13, versículo 14, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, note que ele também ergueu os seus olhos, e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Nós vemos que Ló ergueu seus olhos para olhar para a tentação de Sodoma, mas Abraão ergueu seus olhos para olhar para aquilo que Deus tinha prometido para ele, para aquela terra, a terra de Canaã, que mana leite e mel, que Deus tinha prometido para ele. Abraão levantou seus olhos para a palavra de Deus, para obedecer a Deus.
E nisso Abraão ganhou grandes bênçãos de Deus. Olha só o que diz os dois versículos seguintes, 15 e 16, dizem assim: porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Essa promessa Deus não fez para Ló, mas ele fez para Abraão, porque Abraão levantou os seus olhos em obediência a Deus. A qual crente você se assemelha? A Ló, que fez escolhas erradas, se afastou de Deus, ou você se assemelha a Abraão, ou você quer se assemelhar a Abraão, um homem de fé que levantou os seus olhos para olhar para a palavra de Deus. Em Gênesis 3:17 diz assim, 17 e 18: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Olha só a diferença desses dois crentes. Ali, Ló foi montando as suas tendas até chegar Sodoma e Gomorra. Ele foi seduzido pelo pecado. Mas Abraão foi diferente. Ele olhou para a palavra de Deus e foi montando as suas tendas, percorrendo a terra que Deus tinha dado para ele. E qual foi o final da história? Ele chegou e montou o altar ao Senhor. Meus irmãos, Ló, ele caiu em pecado, mas Abraão, na obediência a Deus, foi levado à adoração. Ele foi levado a adorar cada vez mais ao Senhor por todos os benefícios que Deus tinha feito a ele. Qual desses dois você se assemelha? Você se assemelha com Ló ou você se assemelha com Abraão? Algumas áreas da nossa vida nós podemos pensar, analisar, para ver se você é igual a Abraão ou você é igual a Ló. O que você tem feito tem agradado a Deus, como a vida de Abraão, ou o que você tem feito tem desagradado a Deus, como a vida de Ló? Por exemplo, o que você assiste, o que você vê pela TV, o que você vê pela internet, essas coisas têm agradado a Deus? Você tem sido Ló ou você tem sido Abraão naquilo que você assiste, naquilo que você levanta os seus olhos para ver? A maneira como você trata os outros, a maneira como você trata os seus parentes, amigos, irmãos de igreja, tem agradado a Deus? Você tem sido como Abraão ou você tem sido como Ló? Sua relação com a igreja local, você tem sido como Ló, que já tem se afastado da igreja local, ou você tem sido como Abraão, que tem se envolvido e levado a adoração dentro da sua igreja local? Na sua igreja local, você tem se envolvido também financeiramente? Você tem sido como Ló, que já se afastou dessa área também? Ou você tem sido Abraão, como Abraão, que louva a Deus com também as primícias dos seus bens, honrando a Deus ali financeiramente também na contribuição financeira? Como tem sido também o seu casamento? Você tem sido como Ló, buscando a separação, ou você tem sido como Abraão, seu casamento ali honrando e glorificando a Deus? Como tem sido o seu envolvimento no mundo? Você tem sido como Abraão, ali montando as suas tendas para evangelizar, adorando a Deus nesse mundo, ou você tem sido como Ló, se afastando de Deus, se envolvendo cada vez mais nesse mundo? Então, leia Gênesis capítulo 13 e pense nisso. Você tem sido como Abraão ou você tem sido um crente que está se afastando e caindo em pecado como Ló? Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, obrigado aqui por Gênesis capítulo 13 e lições preciosas que nós podemos tirar para a nossa vida. Que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, para a obediência ao Senhor, que quando levantarmos os nossos olhos, não vejamos, Senhor Deus, a tentação do pecado e não caiamos nessa tentação, mas que o Senhor nos ajude a levantar nossos olhos para olharmos para o Senhor e que o Senhor nos conduza à adoração a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e continue nos acompanhando em nossos próximos estudos.